Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Amém, queridos? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Então você pode aplaudir ao nosso Senhor bem forte, graças a Deus, você que está aqui conosco. Quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar todos os meus irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo em casa. Esse aqui é o ambiente o qual o Senhor separou para nós cultuarmos a Ele. Esse aqui é o nosso ambiente. Você que está em casa, a tua casa é o seu ambiente, onde a partir de agora esse ambiente é o teu local de culto. E da mesma forma que o Senhor está aqui, a palavra de Deus fala que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está presente, amém? Então você que está no seu lar, você que está acompanhando conosco, Deus está presente aí, recebendo também o seu culto, recebendo a tua adoração. Então, independente de lugar, o ambiente é um só. Qual é? O ambiente de adoração. A partir do momento que você se dispôs a se separar e colocar no teu coração o desejo de cultuar o Senhor está recebendo a tua adoração, está recebendo o teu culto. E nós, independente de tudo que está acontecendo, a igreja, ela não para. A igreja, o evangelho, a obra do Senhor, ela não para. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela vida de cada um que está em casa, conectado conosco, não conectado através de uma internet, mas conectado através da comunhão do Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus. Então, assim nós iniciaremos o nosso culto, o nosso trabalho dessa noite. Eu quero convidar aqui o nosso presbítero Arilson para fazer uma oração, entregando a Deus essa noite, esse culto, entregando a Deus tudo que será feito e realizado aqui nessa noite, amém, queridos? Graças a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Oremos, irmão. Bendito Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai queridos. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu é o Deus que nos faz, Senhor, ser convocado para fazer a Sua obra. A obra não para porque Tu é o Deus do movimento, o Deus que dá ar para aqueles que respiram, aqueles que buscam a Tua presença, Senhor, na casa, dentro da igreja, aonde estiver, Tu se faz presente. Por isso nós te exaltamos, nós te damos glória, porque é o Deus que nós podemos recorrer. Muitos não têm, Senhor, aqueles que podem recorrer, mas nós temos o Deus que fez o céu e a terra. E nós recorremos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, porque Tu é o Deus que dá tudo, e tudo pode ser dado por Ti. A Tua glória se faz presente neste lugar, e no lado das pessoas, Senhor, Tu é o Deus que vai fazer a diferença. Senhor, os louvores que vai ser entoado, a palavra que vai ser exaltada, a Santa Ceia que vai ser ministrada, Senhor, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, e nós nos damos glórias em nome de Jesus, amém, assim seja. Amém, graças a Deus. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor, querido? Em nome de Jesus. Você que está em casa aí também, aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Pode sentar, você que está aqui. Antes de começarmos a louvar, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para o teu coração, rápida. Está lá em Levítico 1, versículo 1. É um texto que eu gosto muito, adoro, que fala exatamente desse momento que nós estamos agora. Que momento é esse, presbítero Luciano? O momento do encontro. Você já percebeu que o que você veio fazer aqui nessa noite, o que você está fazendo na tua casa, você se preparou, você se adornou, você se separou todo para uma só coisa. Qual coisa, presbítero? Um encontro com o Senhor. Amém? Você, nesta noite, está aqui para um encontro. Que encontro? Encontro com o Senhor. Levítico 1, verso 1 diz assim: o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo, da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Amém. Só até aí. O Senhor estava instruindo Moisés em relação ao culto, mas o interessante aqui é que o Senhor chamou Moisés
e falou com ele do tabernáculo, ou algumas outras traduções falou com ele da tenda da congregação. Amém? Esse livro de Levítico, eu guardo ele no meu coração. Nós, como músicos na casa do Senhor, nós, como alguns falam, né, que somos levitas, mas é muito além disso, de ser um músico, né, Marquinhos? É muito além disso, você ser um levita. Mas o livro de Levítico, ele, não só nós que talvez estamos no altar ou que temos algum serviço dentro da igreja, o livro de Levítico ele deve ser um manual. Manual de quê? Manual de adoração. Se você ler o livro de Levítico, se você parar, você vai ver que tudo que você precisa para ser um verdadeiro adorador, para ser um adorador de excelência, está aqui. E é engraçado que antes, lá em Êxodo, Deus fala com Moisés da onde? Do monte. Só que nós vemos que aqui em Levítico, aqui nesse texto, o Senhor fala com Moisés do tabernáculo. Agora Deus fala com os israelitas no local onde ele escolheu habitar. Que local é esse? O tabernáculo, a tenda. O local onde é montado, onde é separado o local para cultuar, para ter um culto ao Senhor. E ele chamou Moisés, ele falou com Moisés da tenda da congregação. Interessante é que a expressão tenda da congregação é mais bem traduzida como tenda do encontro. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você se disponibiliza, quando você se arruma, quando você coloca no teu coração, opa, peraí, nada vai atrapalhar minha noite. Por quê? Porque hoje à noite eu tenho um encontro marcado. Encontro marcado com quem? Com o meu Senhor. Eu não posso fazer nada, eu não quero fazer mais nada, a não ser parar de tudo que eu estou fazendo. Eu poderia estar fazendo várias outras coisas agora. Mesmo em quarentena, mesmo em casa, estão nos dando várias opções para a gente estar fazendo um monte de coisa. É Netflix, é aquilo, é aquele outro, é filme, é um monte de coisa, mas não. Você se separou, você se desconectou das coisas do mundo e nesse momento você se conectou diretamente com a tua igreja, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que aqui nessa noite, como Deus falou com Moisés na tenda da congregação, o Senhor também tem uma palavra para você, o Senhor tem algo no coração dele, direto para o teu coração, porque o Senhor marcou um encontro com você hoje, não é amanhã, não foi ontem, é hoje que Deus tem algo para tratar conosco, é hoje que a palavra que vai ser lida, que vai ser ministrada aqui, vai marcada para hoje, e é hoje que Deus, eu tenho certeza que Deus vai operar e vai fazer milagres através da palavra dele e através de nós, amém? Então, hoje nós temos esse livre acesso. Naquela época não tinha isso. Naquela época, Moisés não tinha permissão para entrar no tabernáculo, mas hoje nós temos o livre acesso, ou seja, o véu foi rasgado, o Senhor Jesus morreu por mim e por você, dizendo, ei, você não precisa de intermediário, você não precisa mais de sacerdote, você só precisa ter um coração aberto e disposto a adorar. Então, querido, nessa noite, o Senhor marcou um encontro comigo, com você aí em casa, com você que está conectado conosco, então se desprenda de tudo, foque a tua fé, a tua esperança, foque no Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. Então, querido, receba o melhor de Deus, receba a palavra do Senhor, receba os louvor, dê o melhor louvor para Ele, dê o seu melhor para o Senhor nessa noite, para que Ele possa olhar lá do céu, para que Ele possa receber toda a adoração e olhar para você e falar, opa, alguém aí tem encontro marcado comigo, eu estou aqui para receber. Então, Deus abençoe a tua vida. Vamos louvar o Senhor, Marquinhos? Vamos adorar o Senhor com os louvores. Você que está aqui, mais uma vez, aplaude o Senhor. Aplaude Ele, que Ele é digno de toda adoração, de toda honra, toda glória. Amém? Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Estou muito feliz em rever alguns irmãos, né? Estão aqui hoje juntamente conosco para adorar a Deus. E nós que estamos constantemente aqui na igreja fazendo os cultos online, eu quero dizer também para os irmãos que estão em casa que nós estamos com saudade dos irmãos, esperando o momento certo de cada um de nós nos revermos, né? E quando isso tudo passar, fazer o que tradicionalmente nós fazemos, é apertar a mão, dar aquele abraço maravilhoso, não é verdade?
muito feliz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa do Senhor, casa de adoração. Sinta-se à vontade em, como o Luciano já falou aqui, em dar o melhor para Deus nessa noite. E eu quero chamar você para adorar a Deus comigo com esse louvor. E esse louvor, ele está ardendo no meu coração há alguns dias. Se você conhecer e adore a Deus comigo. Tem muitos lugares por aí que o que predomina é o medo, a insegurança. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe um lugar que também tem refrigério e tem descanso. E esse lugar é no Senhor. Descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 A inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é nele, é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é quem se ganha. Esse lugar é no Senhor.
feliz é que a presença de Deus não está limitada à quantidade de pessoas. A presença de Deus para agir, Ele não está limitada à quantidade de pessoas. Se você está na tua casa e tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, assim diz a palavra de Deus, ali eu me faço presente. Aleluia. Tu está sentindo a presença de Deus aí nesta noite? Levante as tuas mãos e adore a Ele, e adore a Ele, e adore a Ele, e adore a Ele, porque Ele é merecedor. Declarar isso comigo nesta noite. servo de todos os irmãos.
seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Vivendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Senhor, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra ele passarão, mas o teu nome, ele é eterno, ele é eterno. Todo dobrará ao ouvir teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrar ao ouvir teu santo nome. Todo ser ao ouvir o teu nome, Senhor. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia! Você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Para isso que Deus te chamou, para você o adorar em espírito e verdade. Aleluia! Ele não te condicionou a quantidade, mas assim a entrega de coração. Se for verdadeira, Ele se faz presente. Aleluia! Enquanto você está aqui, eu tenho a ousadia de te informar. Não fique preocupado com a tua família, com o teu lar, porque Ele vai lá. Ele vai lá. Aleluia! A glória invade lá através de você. Aleluia! Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua. Se coloque de pé. Não perca essa oportunidade de adorar Ele. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém.
glória dele, a glória dele, a glória dele. Aleluia. Retira os meus medos, toda timidez, toda me ensina como estrezer, mesmo sendo pequeno, oh, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Então declare em ti. Mas que o quê? Que vem. Oh, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. Amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. Amém. Oh, 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 retira os meus medos, toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar como os desertos, mesmo sendo pequeno. Oh, tem uma igreja pequeno que ora, pequeno que adora, que se glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Então erga tuas mãos e declare: em ti sou. Existe um povo mais do que vencedor na terra. Oh, nós somos mais do que vencedor. É tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. Amém. Mas a glória é tua, totalmente, totalmente é tua, Senhor, pra sempre. Amém. A glória é tua, total, não mais, não mais, pra sempre. A glória totalmente tua. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. Amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. Aplaude e glorifica o nome dele. Aleluia! Sente dando glória a Deus aí. A glória é dele, de mais ninguém. Aplauda o Senhor, porque a glória é toda do Senhor Jesus. A ele é toda a honra, toda a glória. No livro do profeta maior Isaías, capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer claramente: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Busca o Senhor enquanto pode achá-lo. É algo bem de perto. Buscar enquanto se pode achar
nós só podemos achar aquilo que está perto, não é verdade? Algo que está próximo de nós, nós temos acesso. E logo em seguida, clamar enquanto Ele pode ouvir. E Deus está a todo tempo. Nós estamos passando momentos difíceis, mas o Senhor tem nos dado a vitória. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O povo não está em silêncio, o povo está adorando, o povo está buscando a Deus, o povo está clamando, o povo está invocando. Esse convite foi feito aos sedentes naquela época, para que eles buscassem o Senhor, enquanto se poderia achar, que clamasse por Ele enquanto Ele estava perto, e quem está perto está ouvindo. E essa oportunidade não é igual àquele momento que nós temos, estamos esperando um ônibus, e aí nós perdemos o ônibus. Ou então, quando nós chegamos perto do ponto, o ônibus passou. Ah, tranquilo, vai vir outro, vai passar outro. Não é igual a essa situação. Buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo, porque haverá um momento que a humanidade não vai mais achar a Deus. Tem que buscar Ele enquanto se pode achar. O ônibus perde um ônibus e depois você pega o outro. Mas se você perder a oportunidade de buscar ao Senhor e achá-lo, você não poderá mais ter esta oportunidade. E temos que clamar. Clamamos por tantas coisas fúteis que nós clamamos. Acreditamos em tantas coisas fúteis, mas clamar é chamar. E nós só podemos chamar e clamar por aquele que nos atende. E Ele tem atendido o seu povo, Ele tem guardado esta nação debaixo das tuas asas de amor. Aleluia! Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai. Ele não disse assim, orai e vigiai. Ele mandou vigiar. Está atento. Porque se não vigiar, não adianta muito depois orar. É preciso que vigiemos, que prestemos atenção. E esse momento é o momento de vigiar. Mas não é um momento de se amedrontar. Não é um momento de se intimidar. Vamos cumprir todos os protocolos, mas não vamos ficar na caverna. Nós vamos fazer o papel da igreja. A igreja no grego é eclesia, sair de dentro para fora. Sabe qual é o papel da igreja? Saindo de dentro para fora, para trazer o que estão de fora para dentro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nosso papel é sair de dentro para fora para trazer aqueles que estão lá fora para dentro. Quantos aqui estavam lá fora e hoje estão aqui dentro? Dá uma glória a Deus. É isso, esse é o papel da igreja. Não se intimidar, vigiar, mas buscar, clamar, adorar. Nós fomos chamados para sermos adoradores e adorador não se intimida. Adorador não é pela questão da circunstância. Adorador, ele vai adorar na circunstância difícil, vai adorar na situação boa, ele vai estar sempre adorando. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus é Deus quando tudo está bem, mas continua sendo Deus quando tudo está mal. Aleluia! Ele é o Deus dos impossíveis. Não fique preocupado, apenas vigie, glorifique, adore o Senhor, porque Ele tem nos colocado debaixo das tuas asas de amor. Olha só, há uma semana atrás, imaginávamos estar aqui hoje? Alguns? Não, nós estamos, porque alegria no Senhor, a nossa força é. Deus ama esta nação. Deus olhou para essa nação, né, Marquinhos? E se apaixonou de forma especial, igreja.
Igreja, Deus olhou para você e a sua família e se apaixonou por você e a sua família de uma forma especial. Você pode glorificar esse Deus? Ele nos ama de uma forma especial. Aleluias. Está só começando. Você já imaginou quantos testemunhos nós teremos depois dessa tempestade? Muitos testemunhos, porque depois da tempestade vem a bonança. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por estarmos aqui. Eu glorifico a Deus pela sua vida que está em casa, online, assistindo o culto conosco. Você também é um adorador. Você foi chamado para ser adorador. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? Apesar de, às vezes, algumas situações parecerem contrárias, o vento parecer que está muito feroz contra a minha vida, contra a tua vida, mas no final nós vamos sempre chegar a uma conclusão. Deus é bom. Aleluia. Queridos, abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17, 18 e 19. Texto bem conhecido de nós outros, muito falado no nosso meio. Todos acharam? Amém? Glória a Jesus. Nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, é o que está aqui na minha Bíblia, se eu falar isso 3 vezes rápido, estou batizado no Espírito Santo de novo. Altaneiramente, aí vai dizer, ao mestre de canto para instrumentos de corda. É um cântico. Todos nós conhecemos o profeta Abacuque, o significado do seu nome é abraço. É um profeta que, quando começa a ter as revelações de Deus, ele não aceita, ele não concorda, ele vai questionar a Deus o porquê que o Senhor, sendo Deus daquela nação, sendo Deus poderoso, Deus supremo, tão grande, vai permitir que uma nação venha subjugar a sua nação. Há um questionamento de Abacuque da seguinte forma: o Senhor está julgando a sua nação pela perversidade da sua nação, da nação que o Senhor levantou, que o Senhor escolheu. Mas o Senhor vai usar uma nação muito mais perversa. O Senhor vai usar uma nação muito mais maldosa, muito mais maliciosa para julgar a nação que o Senhor escolheu. O Senhor vai usar uma nação mais perversa, mais maliciosa, mais maligna para julgar a nação que o Senhor escolheu. Tudo bem? A nação que o Senhor escolheu se desvia. A nação que o Senhor escolheu se afasta do Senhor. E merecemos. Mas por que alguém pior? Há na nossa vida questionamentos dessa forma, em que às vezes nós perguntamos: Senhor, por que comigo? Senhor, por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que isso procede na minha casa? Por que isso está acontecendo comigo? Abacuque está confuso, como muitas das vezes eu e você ficamos. Abacuque está questionando a Deus. Ele está querendo uma resposta, mas não uma resposta de Deus. Ele está querendo uma resposta pronta,
que ele já imaginou para ele mesmo. E vê se não é assim muitas das vezes conosco. Quando vamos questionar Deus, não estamos esperando a resposta que Deus queira dar, mas uma resposta que nós queremos receber. Eu até aprendi com Deus, eu aprendi isso com Deus, que muitas das vezes nós como pregadores, nós oramos, Senhor, fala o que tu queres, amém ou não amém? Deus precisa falar o que ele quer. Mas eu também aprendi a pedir a Deus para falar aquilo que você deseja ouvir, aquilo que eu desejo ouvir. Por quê? Porque quando eu ouço aquilo que eu desejo, é porque chegou o tempo de Deus na minha vida e na tua vida para Ele cumprir aquilo que Ele me prometeu e que Ele te prometeu. Então nós precisamos ouvir aquilo que Deus precisa falar com a gente no tempo de Deus, na hora de Deus, e quando chega o tempo de Deus de te abençoar, Ele vai falar aquilo que você deseja ouvir. Abacuque está perguntando, Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Porque o Senhor vai trazer, e ele não aceita, irmãos. Ele não aceita. Ele vai fazer pirraça com Deus. Ele vai brigar com Deus. Eu imagino que se Deus aparecesse numa forma corpórea, ele iria lutar com Deus como Jacó lutou com o anjo. Ele ia brigar, porque ele não está aceitando. Mas Deus não vai brigar com Abacuque, porque não é a intenção de Deus te forçar a entender alguma coisa. A intenção de Deus é, ele complica, descomplica, para depois explicar por que complicou. Quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória a Jesus aí. Então não se preocupe, porque está complicado agora. A complicação de agora, você não está entendendo. Mas quando passar a complicação que Deus descomplicar, você não vai nem querer saber por que ele complicou, ele vai te dizer, eu compliquei para te ensinar, eu compliquei para te amadurecer, eu compliquei para te fazer crescer, eu compliquei para botar você num lugar que você não esperava. Você esperava estar num lugar que aparentemente seria bom, mas o que eu tinha para você era melhor, maior, bem mais do que aquilo que você esperava receber. No capítulo 2, quando você não tem resposta, o que é que você faz? Eu costumo orar. Porque, como eu costumo dizer, eu falei isso aqui de manhã, existem 3 respostas de Deus: sim, não e silêncio. Sim, não e silêncio. Qual é a pior dessas respostas? O silêncio, irmão. Porque o sim te alegra. O não faz você entender e se conformar com o não de Deus e pronto. É o não de Deus. Mas e o silêncio? O silêncio te deixa ansioso. O silêncio te deixa mais frustrado do que o não. O silêncio te deixa com expectativas que você não tem certeza que você vai alcançar. Então, quando você não tem resposta, o que você faz? Abacuque vai fazer o quê? Ele vai orar, ele vai subir para a torre de vigia. E ele vai orar. E é isso que nós precisamos entender. Não adianta questionar, o negócio é orar. Não adianta perguntar por quê. É orar para entender o para quê. Oh, aleluia! O interessante não é perguntar o porquê. O interessante é orar para entender o para quê. Senhor, há um objetivo nisso. Há um propósito nisso. Há um para quê nisso. E deixa eu te dizer uma coisa. De repente as nossas metas falham. Os nossos projetos falham. Os nossos sonhos falham. Mas o sonho de Deus, o projeto de Deus, a meta de Deus, ela nunca falha. Ela pode demorar para mim e para você, mas para Ele está no tempo determinado dEle, e na hora dEle, no momento dEle, e para quem Ele quer. Não importa o teu tamanho, não importa o teu tempo de crente, não importa quem tu seja, qual cargo que você tenha, não importa. Quando o momento de Deus chegar na minha e na tua vida, pode até se levantar o inferno inteiro, pode até se levantar quem quiser. O que Deus determinou para mim e para a tua vida, no tempo dele, vai acontecer. Só quem acredita, adora aí, adora aí. Ele vai orar. E na oração ele encontra a resposta. E nos 3 versículos que nós acabamos de ler, ele vai dizer, Senhor, pode ficar ruim. Senhor, pode piorar. Senhor, pode arrancar tudo. Posso perder tudo,
Mas eu só não posso perder uma coisa, Senhor. Porque se a oliveira não produziu fruto, não tem problema. Se a videira não produziu fruto, não tem problema. Se as minhas ovelhas forem roubadas, não tem problema. Se as vacas forem arrancadas, não tem problema. O que não pode ser tirado da minha vida é a minha comunhão com o Senhor. Eu não sei o que minha nação está esperando, mas o que eu espero do Senhor é comunhão, é graça, é... Parece que eu estou vendo Abacuque sendo profeta no nosso meio, contemporâneo com a gente. Porque Deus vai julgar uma nação numa época em que uma nação fica muito vaidosa. Numa época em que o ser humano para de se importar uns com os outros. Numa época em que o individualismo toma conta daquela nação. Numa época em que, se a minha mesa está farta, a sua que se lasque. Numa época em que, se o teu vizinho ficar doente, você não se compadecia mais. A solidariedade virou palavra quase extinta do dicionário. Parece que eu vejo Abacuque no nosso meio. E, de repente, Abacuque perguntando por que a igreja vai passar? Por que o teu povo vai passar? E Deus está em silêncio. E no momento em que ele vai para a oração, ele vê. Porque é uma mistura de hábitos e de costumes em que o povo dele foi inflamado, foi enxertado por coisas que não deveriam ser enxertadas. Precisamos entender o alerta de Deus para a nossa vida. Você não é meu irmão porque você congrega na Nova Assembleia. Você é meu irmão porque você é lavado, remido e adotado através de Cristo Jesus. O teu Pai é o meu Pai. Oh, aleluia! Está faltando amor no nosso meio, no mundo. Semana retrasada, minha esposa me contou um caso que eu fiquei horrorizado. De uma mãe que assassinou a própria filhinha de 4, 5 anos. Ela que me contou a história. Porque o padrasto abusava da menina. E a mãe, para não perder o macho, mata a filha, some com o corpo da filha, para não perder o homem. A palavra de Deus está se cumprindo. E posso te dizer uma coisa, particular meu, não espero melhora. Não espero bonança. Porque se melhorar, a Bíblia é mentirosa. A Bíblia diz que serão aflições por aflições. Guerras e rumores de guerra. Pai matando filho, filho matando pai. Eu não espero melhora. Eu espero refrigério da parte do Senhor sobre a igreja. Mas eu espero que tudo que está neste livro, que é tão escarnecido no mundo inteiro, que serve de zombaria para todas as outras religiões, eu espero que tudo que está escrito aqui se cumpra para a glória do nome dele. É por isso que nós dizemos, oh aleluia, Ebenezer, independente de tudo o que aconteça, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora deixa eu te tranquilizar, o mundo vai pegar fogo lá fora, oh aleluia, Satanás vai se levantar com força, vai tentar os homens uns contra os outros, mas deixa eu te dizer, se você é a igreja do Senhor, te prepara para ser preservado de Deus e testemunho do céu sobre a terra. Oh, aleluia! Só a igreja levanta a mão e adore a Ele aí. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém?
Aleluia. Estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor, no templo do Senhor, adorando a Deus. Você que nos acompanha de casa, quero te convidar a você separar o seu pão, suco de uva. Nós vamos cear juntos daqui a pouquinho. Obrigado, Senhor Deus. Daqui a pouco nós vamos cear juntos. Amém? Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Glória a Jesus. Nós já estávamos, eram que 2 semanas? Foram 2 semanas, né? 2 semanas, e hoje a gente está matando saudade de alguns, poucos, né? Mas mantendo a distância, mas assim o Senhor aprove, assim o Senhor permitiu. E já felizes estamos de vermos uns aos outros, amém? Então, se antes a gente mandava apertar a mão, dá um tchauzinho para alguém do seu lado aí. Glória a Deus, amém? O Senhor é bom. Mateus 14, vamos ler a palavra de Deus, versículo 22. Não vamos demorar, rapidamente. Nós tivemos a ceia pela manhã. Nós tivemos aqui, tivemos palavras, nós tivemos o estudo bíblico. O evangelista Marcelo, com o presbítero Alexandro. Logo depois também eu trouxe uma palavra a respeito do Salmo 23. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. E hoje de manhã nós demos uma palavra, fizemos a pregação a respeito do Salmo 23. E eu te encorajo, depois de você chegar, quando você chegar em casa, tiver tempo, abre lá o Facebook e vê a live de manhã que nós fizemos do culto pela manhã. Ouça a pregação a respeito do Salmo 23. Amém? Graças a Deus. Vamos ler então a palavra, Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Olha o que o texto diz: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Glória a Jesus. Amém? Pode tomar o teu assento. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, as tuas verdades, Senhor, os teus ensinamentos ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Igreja, por 2 vezes nós vemos Jesus chegando
e acalmando uma tempestade com os discípulos. Esse texto vai dizer para a gente que depois que Jesus multiplica pães e peixes, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, e a ordem parte de Jesus. Jesus fala para eles assim, olha, no versículo 22 a gente leu, e ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, para outra margem do lago. Os discípulos obedeceram a Jesus, foram navegando pelo barco, e o texto diz que Jesus ele se retira ao monte, e o que Jesus fazia no monte, igreja, ele orava. Então agora está Jesus no monte, orando à parte. E por quem ele estava orando? Por quem ele estava orando? Os discípulos já estão no seu barco, já estão navegando, e Jesus está então sozinho, orando, falando com o Pai. Esse texto vai dizer para a gente, meus irmãos, a experiência dos discípulos na tempestade. E a verdade é que o Senhor permite que os discípulos passem por algumas tempestades. E o Senhor queria ensinar algumas coisas para eles. O Senhor queria dar algumas experiências para os discípulos. E eu creio que não é em vão que o texto se faz presente na palavra de Deus. Esse texto é para a nossa reflexão e também é para que nós possamos crescer e sermos aperfeiçoados em nossa fé. Pois bem, a primeira verdade que nós entendemos nesse texto é que os discípulos agora, por obedecer à ordem de Jesus, entrar no barco e navegar lago afora, eles estão agora açoitados pelo vento e uma grande tempestade se formou. Uma grande tempestade se levantou. E os discípulos estão desesperados, com medo. Os discípulos estão, nervosos. A Bíblia vai dizer para a gente que a hora já era bem avançada, era de madrugada. Era bem de madrugada. E a tempestade começa. A primeira verdade que nós entendemos nesse texto, meus irmãos, é a seguinte: o Senhor nos trouxe aqui. Alguém pode ter tentado, alguns discípulos podem ter se levantado no meio do barco e perguntado: de quem é a culpa da gente estar aqui no meio dessa tempestade? De quem foi a ideia da gente estar aqui no barco, no meio desse lago, em toda essa tempestade? E alguém então se lembra que a ordem havia passado da boca de Jesus. O próprio Jesus falou, o próprio Jesus ordenou: ei, vão, pegue o barco e vão, enquanto eu vou ficar orando. Os irmãos, a gente entende aqui nesse texto que a tempestade veio porque eles estavam dentro da vontade de Deus. E às vezes a gente acha que por estarmos dentro da vontade de Deus, não iremos passar por tempestades. Nós passamos por uma tempestade juntamente com o mundo. Nós que estamos nesse mundo, estamos passando por essa tempestade. Isso não significa, que o povo de Deus, não esteja fora da vontade de Deus. Nós sempre temos o que nos arrepender e acertarmos diante de Deus. Mas existem tempestades que o próprio Deus vai nos lançar, tempestades que o próprio Deus vai nos dirigir e nos colocar. Mas a diferença é que muitas vezes, que na verdade todas as vezes que o Senhor nos leva a tempestades, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa dentro da sua permissão. Teve uma vez que o Senhor enviou Jonas. O Senhor fala com Jonas: Jonas, a tua missão é essa e essa. Jonas fala: Senhor, eu não vou. E o Senhor fala: vai, Jonas. Vai, Jonas, porque você é profeta, você precisa denunciar o pecado. E Jonas fala: eu não vou. Então, por causa da sua desobediência, Deus faz uma tempestade, e agora Jonas se vê jogado no mar, e depois de jogado no mar, ele se vê na boca de um peixe. Desobediência. Mas esses discípulos aqui estavam numa situação totalmente diferente. Eles não estavam na desobediência, eles estavam obedecendo ao Senhor. Eles entraram no barco e remaram porque o Senhor havia mandado. Mas ainda assim a tempestade se levantou. E quando a gente lê a Bíblia, meus irmãos, nós descobrimos então dois tipos de tempestade. A tempestade que é da vontade de Deus
E a tempestade que é feita, sabe, para a correção de alguns. Existe a tempestade que vem para a disciplina, mas existe também a tempestade que vem para aperfeiçoamento do seu povo. Existem esses dois tipos de tempestade que a gente vê na palavra de Deus. Sabe, quando o Senhor decide lançar aqueles discípulos na tempestade, era para o próprio aperfeiçoamento. Era o Senhor querendo ajudar aqueles discípulos a crescer na fé. Era o Senhor querendo ajudar aqueles discípulos, sabe, a darem um passo além, a darem um passo a mais e crescerem na fé. Os discípulos, então, meus irmãos, enfrentaram uma grande tempestade, porque havia obedecido ao Senhor. E agora eles precisavam ser aperfeiçoados. Agora eles precisavam, sabe, amadurecer. Meus irmãos, o texto é muito lindo. A palavra vai dizer para a gente que a hora já era avançada. A hora, sabe, já estava bem de madrugada, toda aquela tempestade, o vento jogando a onda contra o barco batendo, e eles desesperados. Jesus aparece. Jesus aparece. O mestre aparece. Jesus, aquele que estava com eles todos os momentos. Há poucas horas atrás, Jesus estava com eles. Como esquecer o rosto de Jesus? Como esquecer a sua feição? Como esquecer como era a sua forma, a sua maneira? Não tem como. Mas quando eles veem Jesus andando por cima do mar, eles olham para Jesus e eles não reconhecem Jesus chegando. Por que eles não reconheceram Jesus chegando, meus irmãos? Por que eles não reconhecem que eram os passos de Jesus, ainda que por cima das águas? Porque eles estavam ocupados demais, com medo, com receio e olhando toda aquela tempestade. E, meus irmãos, quando a gente está muito preso, apegado, quando a gente está muito, concentrado, aprisionado, escravizado pela tempestade, nós não conseguimos enxergar o Senhor Jesus se aproximando da nossa vida para nos socorrer. E eles gritaram o quê? Senhor, é um fantasma. Senhor, é um fantasma. Talvez hoje é a situação que a gente está passando. Todo mundo aprisionado, escravizado, todo mundo nervoso, aflito, todo mundo com medo de morrer, todo mundo com medo de tudo e de tudo e de tudo. E todo mundo pensando tem um fantasma lá fora. Todo mundo pensando, não, agora é o pior momento da história, é o pior momento de não sei o quê, e agora o que vai ser da igreja, o que vai ser? Ei, tem tempestade que se levanta, que o Senhor quer aperfeiçoar o seu povo, os crentes em Cristo Jesus. Tem tempestade que o Senhor quer, aperfeiçoar e peneirar quem é da fé e quem não é da fé. Ei, quem continua crendo no Senhor ou quem vai se esconder debaixo, né? Quem vai se esconder debaixo, de todas as... É nesse momento que a gente vai ver... É nesse momento, que a gente vai ver aonde está a nossa fé ou se nem resta mais fé no nosso coração. A tempestade se levantou, os discípulos olharam, eles viram alguém caminhando, não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Eu posso perguntar para você, no meio de tudo que está acontecendo, no meio de todas as notícias que você tem visto, no meio de tudo aquilo que estou enviando para você no teu celular, enchendo, a tua paciência, será que você tem visto Jesus no cenário, na história desse mundo? Será que você tem visto que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a tua vida pertence a Ele? Será que você consegue enxergar pelos olhos da fé o Senhor se aproximando do seu povo, o Senhor se aproximando, da nossa nação, o Senhor se aproximando da sua igreja e dizendo, meu filho, não temas, sou eu estou com vocês. A verdade é, meus irmãos, que por esses dias eu fico um pouco aterrorizado com alguns irmãos, fico um pouco aterrorizado, e a gente pode até entender, na Babilônia o povo parece que estava, nervoso, porque a todo momento eles pensavam que ia morrer, o clima era o mesmo. Na Babilônia era assim, eles dormiam um dia, estavam adorando o Senhor, buscando, mas eu não sabia se no dia seguinte eles iriam estar de pé, eles iriam continuar vivos. E a decisão que eles precisavam ter era servir os ídolos da Babilônia.
a idolatria da dúvida, a idolatria do desespero. Esses são os dias, sabem, que os enganos, sabem que as falsas notícias têm se levantado, mas esses são dias em que nós precisamos assumir a nossa fé em Cristo Jesus. Ei, aonde está o teu amanhã? Ei, aonde está, sabe, o teu poder? Onde está o poder do nosso amanhã? Aonde está o poder de nos levantarmos, de nos deitarmos, de acordarmos vivos ou não, se não for da boca do Senhor? Como eu falei hoje pela manhã, meus irmãos, a Bíblia vai dizer para a gente que o Senhor Jesus, Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. É Jesus falando assim, olha, ninguém morre se for da minha permissão. É Jesus falando assim, ó, ninguém entra no inferno se não for da minha permissão. É Jesus falando assim, só eu posso salvar alguém e tirar essa vida do inferno. Só eu posso condenar alguém à perdição eterna. Só eu posso levar para o céu. Os discípulos estavam agoniados, perturbados, endoidecidos. E tem muita gente que está endoidando dentro de casa. Sabe, eu vejo o essencial. Eu vejo, por exemplo, ontem à noite eu fui e olhei os números no mundo inteiro, fiquei olhando como cresceram. Eu vejo algumas notícias, acompanho, mas eu não fico estimulando, eu não fico aguçando, sabe, aquilo que não está no meu controle. Basta a mim clamar ao Senhor que pode mudar todas as coisas. Basta o povo de Deus, o povo que sabe que é a noiva de Cristo, em nossa nação, clamarmos, orarmos ao Senhor e pedimos a intervenção de Deus na nossa nação, no nosso país. Porque se nós falamos que nós somos um dos países que mais tem evangélicos no mundo, aonde estão eles? Senão agora é a nossa tarefa de clamarmos, dobrarmos os joelhos e clamarmos, Senhor, que em nossa nação o Senhor possa refrear essa epidemia, que em nossa nação o Senhor possa paralisar. Senhor, a tempestade se levantou, mas o Senhor tem o poder de paralisar. Meus irmãos, sabe, eu falei hoje pela manhã aqui, o mundo está de quarentena, mas Deus não está de quarentena, não. Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor. Ei, o mundo está de quarentena, mas a tua vida espiritual não está de quarentena. Né? O mundo está achando que está de férias, mas os servos de Deus, lavados, remidos na presença de Deus, nós não largamos a espada, nós não largamos o escudo da fé, nós não largamos o capacete da salvação, nós estamos em Cristo, permaneceremos em Cristo, na vontade, no poder, na sua direção. Glória a Jesus. Eles estavam no meio da tempestade, igreja. O que nós estamos, senão no meio disso também? Eles estavam lá no meio, sabe, estavam no barco. Uma outra situação antes foi igual. Uma tempestade havia se levantado, mas naquele momento, Jesus estava dentro do barco. E eles estavam tranquilos. Aliás, nem estavam tranquilos, acordaram Jesus, né, nervoso, Jesus estava tranquilo. Mas agora era diferente, Jesus não estava dentro do barco. Jesus já tinha ensinado uma lição para eles no meio das tempestades. Agora eles estavam sozinhos, porque Jesus faz assim com a gente. Você já passou por tanta coisa, Jesus já te ensinou tanta coisa. Aqui está você para contar que o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Aqui está você para dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos trouxe. O Senhor ensinou uma vez eles passarem pelas tempestades. E agora o Senhor está provando, está aperfeiçoando mais uma tempestade, mais uma. Porque é assim na nossa vida, meus irmãos. Depois de uma grande vitória, às vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por alguma adversidade. O Senhor permite. Depois de algo que nós passamos, depois de algumas vitórias, o Senhor permite algumas tribulações para que você não divide, não perca o teu foco, não perca a tua fé. Né? Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor está... eu creio que o Senhor está refreando, meus irmãos, nesses dias a maldade da humanidade. Refreando. Pessoas trancadas em casa, as baladas estão fechadas, os bailes estão fechados. Né? Muitos casas de show fechado. Lugares lugares onde o pecado impera, onde o pecado reina, fechado. Clínicas de aborto fechado. Quantas coisas terríveis, malignas, fechadas. E o Senhor está preservando muita gente, está refreando a malignidade. O Senhor está refreando. Meus irmãos, algumas tempestades são para fortalecer, para nos aperfeiçoar e para nos dizer, ei, nunca foi no controle de vocês, sempre foi do meu controle. É maravilhoso, igreja.
Vamos avançar um pouquinho. Meus irmãos, a outra verdade que a gente aprende nesse texto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai para onde? Ele sobe ao monte, enquanto os discípulos estão no barco se dirigindo, estão remando, estão navegando. Enquanto eles estão lutando na tempestade, a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus sobe ao monte e ele está onde? Ele está orando. Posso te perguntar onde está o Senhor Jesus agora? A Bíblia diz que ele intercede por nós. A Bíblia diz, sabe, que Jesus Cristo, ele é o intermediador, ele intercede ao Pai por nós. Juntamente com o Espírito Santo, Jesus intercede por nós. Ei, eu sei aonde o Senhor Jesus está agora. Ele está junto ao Pai, clamando, advogando a nossa causa, a causa do povo de Deus. Não é o momento, sabe, não é o momento da gente se descabelar, sabe, não é o momento da gente se desesperar. Alguém fala assim, né, é o momento de humilhar. Eu falei, é o momento de humilhar todos os dias da nossa vida, não é só agora. O momento de jejuar, você não jejuava até hoje? Hoje você acordou para jejuar. Se a nossa vida não é de humilhação, de autoanálise, se a nossa vida não é todo dia, nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo certo Ele nos exalte, para que no tempo certo o Senhor nos abençoe. E aonde estava Jesus? Jesus estava lá no monte orando pelos discípulos. Aonde está o Senhor agora? Se não, cuidando do seu povo, cuidando da igreja de Cristo. Meus irmãos, o texto vai retratar para a gente. A cena vai retratar a igreja e o Senhor nos dias de hoje. O povo de Deus no mar, no meio da tempestade. E o Senhor orando pelo seu povo. E o Senhor intercedendo pelo seu povo. Sabe, o texto vai retratar, sabe, aquilo que nós temos, sabe, passado. Aquilo que nós estamos, sabe, presenciando. O povo de Deus no mar, no meio da tempestade, Jesus Cristo no céu, intercedendo por nós. Romanos 8, versículo 34, diz que Ele intercede por nós. O mestre estava vendo os discípulos e sabia a situação deles. Assim como o Senhor hoje está vendo a gente e sabe da nossa situação. O Senhor sabe. O Senhor sabe da nossa situação. O Senhor sabe dos nossos riscos. O Senhor sabe da nossa fragilidade. O Senhor sabe, né, a nossa dependência. E nós estamos, sabe, hoje dizendo, nós estamos, sabe, todo o tempo declarando, Senhor, eu preciso, eu confio, eu dependo de Ti. O Senhor sente o fardo que nós carregamos. O Senhor sabe o que nós passamos. Jesus orou pelos discípulos para que não faltasse fé naquele momento. Aleluia. Eu quero dizer isso em nome de Jesus, meu irmão. Não vai faltar fé, graça de Deus, para a gente atravessar aquilo que a gente tiver que atravessar nesse mundo. Porque Jesus já falou, já avisou, já nos advertiu, falou, vocês vão ter aflições. A Bíblia vai dizer para a gente, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo dizendo assim, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Acima das nossas forças, a tribulação que a gente passou, Paulo está falando. Quem somos nós? Será que somos melhores que Paulo, que não vamos pensar por tantas coisas? Será que somos melhores que Paulo? Paulo foi picado por uma serpente, Deus guardou a vida de Paulo. Glória a Deus. E se não tivesse guardado naquele momento, também, Paulo falava assim, ei, morrer para mim é lucro. A única coisa que a morte tem poder de me fazer é adiantar para que eu possa já estar na presença de Deus, desfrutando a glória que me está, sabe, preparada. Glória a Jesus. Meus irmãos, se nós soubéssemos que Jesus está, sabe, na sala de cima. Jesus está na sala de cima, no céu. Jesus está na sala de cima e Ele está intercedendo. Jesus está na sala de cima, sabe, no céu. Jesus está nas mansões celestiais. Ele está, sabe, nos ajudando a enfrentar tudo que nós temos que enfrentar. Dentro da vontade do Senhor. O Senhor intercede por nós. Outra verdade que eu entendo nesse texto, igreja. O Senhor virá até nós. Os discípulos estavam, a madrugada ia embora, continuava. A madrugada corria. E alguns estavam perguntando quando é que essa tempestade vai acabar, quando isso tudo vai parar, quando isso vai cessar. Mas a Bíblia diz que chega uma hora em que Jesus se aproxima deles. Chega uma hora em que Jesus, sabe, aparece para os seus discípulos. Qual é a certeza que o povo de Deus tem? O Senhor virá
ao nosso favor, o Senhor virá até o seu povo. Às vezes a gente tem a impressão que Jesus abandonou. Às vezes as pessoas têm a impressão, né, que justamente no momento mais difícil da nossa vida. E o salmista, isso é humanidade, isso é humanidade. Isso é humanidade. Lute contra isso, mas, meus irmãos, isso é algo, sabe, humano. Dúvidas que vêm, você vai ter que lutar contra elas. Dúvidas que vão surgir, você vai ter que, sabe, derrotá-las no poder de Cristo Jesus. Dúvidas que vão, sabe, se levantar na tua mente, e aí você precisa, sabe, destruir com a palavra de Deus. Porque o diabo também usa dessas coisas para querer nos desestabilizar, sabe, acabar com a nossa fé. A gente vê o salmista, a gente vê Davi, ele se queixa, ele fala diante do Senhor. Ele fala, Senhor, por que me deixaste, Senhor? Davi falando, Senhor, porque, Senhor, o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. A gente vê na cruz Jesus falando, Pai, porque me desamparaste. Mas em tudo isso, meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor está no controle. Ainda que o salmista sabia disso, ele dizia, Senhor, ao seu tempo o Senhor nos resgatará. Ao seu tempo o Senhor nos resgatará. Paulo dizia, sabe, foi acima da nossa força aquilo que a gente passou. Foi acima da nossa força. Aqui as tribulações que se levantaram. A gente teve sentença de morte, a gente viveu tanta coisa. A gente, viveu, perdão, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. A gente viveu tanta coisa, foi tudo tão difícil, foi acima da nossa própria força. A gente se desesperou, até da própria vida, mas o Senhor cuidava da gente. Olha isso. Mas o Senhor cuidava da gente. Você tem certeza que Deus cuida da tua vida, amém? Você tem certeza que Deus cuida da tua vida? Deus cuida, meus irmãos. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. O discurso do mundo hoje é esse, a gente está entregue à própria sorte. Está amarrado, eu não estou entregue à própria sorte. Não. A minha vida pertence ao Senhor, ao meu Deus, o meu Criador. Ei, aquele que verteu o seu sangue na cruz, que morreu por mim, me comprou para me tornar um filho seu, e Ele me guarda até o dia da sua vinda. E Ele me conduz à sua presença até o dia da sua vinda. Meus irmãos, Jesus sempre vem encontro durante as tempestades da vida. A palavra de Deus vai dizer para a gente, Isaías 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O Senhor está falando, ei, eu estarei com vocês. Talvez o Senhor não chegue no momento que a gente deseja, né? Talvez o Senhor não chegue no momento que a gente deseja. Talvez o Senhor não chegue na hora que a gente acha apropriada, mas o Senhor tem o seu tempo certo de chegar e Ele chegará para nos socorrer em todas as coisas. E Ele chegará. Glória a Deus. Eu preciso dizer isso, meus irmãos, nós não temos uma fé fingida, nós temos uma fé firme e forte. Eu falei pela manhã, eu quero falar com os irmãos agora mais uma vez. Essa semana nós fizemos o sepultamento de uma irmã, a irmã Rosane Rangel, e ela lutava com câncer. E fé é isso. Fé é isso. Apesar das circunstâncias, você está de pé na presença de Deus. Isso é fé mesmo. Isso é fé. E ela, meus irmãos, deu um lindo testemunho daquilo que é uma vida diante de Deus. Ainda que sofrendo, mas sem rejeitar, sem largar a graça que nos salvou. Sem largar o Senhor Jesus, o autor da nossa esperança. Firme, certa de que lá, no porvir, o Senhor teria algo muito melhor e maior para a vida dela, para a nossa vida. A irmã, né? A irmã Rosane, então, partiu para o Senhor, para já desfrutar das promessas de Deus. Isso é fé, meus irmãos, isso é fé. Estivemos ali no sepultamento dela, as irmãs estiveram conosco, glória a Jesus. E aquilo que o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu lutei o bom combate, eu guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé, eu lutei toda a carreira que me foi proposta. Glória a Jesus, chega o dia que o Senhor chamou. Amém. Glória a Jesus.
Mas o que acontece, meus irmãos? Tempestades que nós vamos passar. Tempestades que nós vamos passar. O mestre esperou até o barco estar o mais distante possível da terra. O mais distante possível. Você vai ler isso lá quando a Bíblia vai falar quantos estádios o barco já estava distante. A Bíblia vai dizer para a gente, versículo 24, já estava longe a muitos estádios da terra. Ou seja, o barco estava bem distante. Lá em Marcos a gente vai ver quantos estádios eram, e a gente vai ter uma ideia de que era por volta de 5 quilômetros. O barco estava distante demais. O barco já estava longe. E os discípulos não tinham a mínima esperança de que Jesus iria chegar ali. Como é que Jesus iria chegar? Jesus iria pegar um expresso? Jesus iria pegar um trem? Não tinha isso. Mas o Senhor chegou. O Senhor chegou no meio da tempestade, ainda que eles estavam distantes. O Senhor chegou naquele lugar. O Senhor chegou naquele lugar. Eu imagino a irmã, gente, no vale da sombra da morte. Eu imagino a irmã Rosana no vale da sombra da morte. Ao presenciar a angústia, ao presenciar, o abandono do seu corpo. Mas eu creio que ela começa a enxergar o Senhor Jesus vindo, o Senhor, enviando os seus anjos para recolher a alma da serva de Deus. No meio da tempestade, no meio da angústia, da escuridão, eu creio, ela imaginando, o Senhor não me deixará, o Senhor me conduzirá para o lar celestial, para o lar eterno. Ei, eu sirvo a um Deus que não nos deixa, que não nos abandona. Glória a Jesus. Ei, meus irmãos, por mais distante que estava, por mais que a tempestade, o mar revolto, por mais distante que o barco estava, agora chega Jesus perante os seus discípulos. E ele, aparece, os discípulos com medo, nervosos, os discípulos apavorados. Eles estão dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala para eles, ei, não é fantasma, sou eu. Não temas. Não temas. E agora, será que eles ouvem a voz de Jesus? Será que eles ouvem a voz do Senhor? Pedro ouve a voz de Jesus, ele fala, Senhor, se és tu mesmo, Senhor, deixa eu ir até aí. Que homem de coragem, de fé, né? Ele está dizendo, meus irmãos, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso, ele falou, Senhor, se nós somos os teus discípulos, se o Senhor está fazendo isso, Senhor, nós somos teus servos, Senhor, nós somos seus discípulos, ensina a gente a fazer isso. Jesus fala para ele, vem Pedro. Porque Jesus era aquele que sempre disse para a gente, se a gente cresce, a gente veria a glória de... Se creres, verás a glória de Deus. Para a gente ver a glória de Deus, a gente precisa crer no Senhor. Se a gente quer ver a glória de Deus, nós precisamos crer no Senhor. Você precisa orar com fé, você precisa orar crendo, você precisa adorar crendo, você precisa viver crendo, você precisa, andar com Jesus, crendo que Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é glorioso. E ele disse, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até aí, Senhor. E ele foi. Glória a Deus. Que homem de fé. A outra verdade que a gente aprende aqui, Ele nos ajudará a crescer. Ele nos ajudará a crescer. O Senhor falou, vem Pedro, eu te ajudo a crescer. Você quer dar um passo a mais? Você quer fazer o que você nunca fez? Vem Pedro, eu te ajudo. Pedro foi então, se levantou, começou a andar e ele começou a caminhar. Você conhece o texto? Né? Os irmãos conhecem. A Bíblia diz, ele vai andando em cima das águas, até que ele começa a olhar para o vento, até que ele começa a olhar. Não é que eu estou em cima da água? Não é que o impossível está acontecendo? Não é que é verdade, gente? Não é que é verdade que eu estou andando, né, onde nunca nem ouvi ninguém andar? E aí então ele começa a afundar, meus irmãos. Ele começa a descer, ele começa a descer, começa a descer. O propósito da tempestade era esse, meus irmãos, era ajudar os discípulos a crescer. O propósito era esse, não era outro. Amém? Glória a Jesus, eu creio que essa tempestade que nós enfrentamos, o Senhor está nos ajudando a crescer na presença dEle. As pessoas vão valorizar mais um ambiente como esse. As pessoas vão valorizar mais aquilo que é estar unido na igreja, povo de Deus. Pessoas vão parar de reclamar, né? A gente pede para apertar a mão do irmão, já reclama, ninguém vai reclamar mais. Não, ei, vale a pena estar aqui, ainda que eu tenha que apertar a mão de alguém, mas eu vou, ainda que eu tenha que virar para o lado, falar não sei o que para o irmão. Glória a Deus, pelo menos eu estou no templo reunido com os meus irmãos. Meus irmãos, o propósito da tempestade é nos ajudar a crescer.
A tempestade tem ajudado muitos a crescer. As pessoas mandam mensagem para mim: pastor, vai ter culto? Pastor, vai ter culto? Nunca perguntou, quando tinha, nunca perguntou se ia ter. Agora também vai ter culto, pastor? Pastor, eu preciso voltar, pastor. Glória a Jesus, porque o baile fechou, né? Não sei o que fechou. Vou para onde? Quero ir para a igreja agora. Aleluia, mas eu creio que o Senhor está chamando o povo, o Senhor está, levantando, o Senhor está derramando saudade. Assim como Ele derramou quando o povo estava no cativeiro, né? Ah, que saudade nós temos do tempo que nós louvávamos ao Senhor, o tempo que nós ouvíamos a palavra do Senhor. Ei, o Senhor está gerando saudade no coração de muita gente que desprezou o tempo oportuno. Imagina o que é desprezar num tempo como esse. Imagina a gente comparar no tempo que o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja, não vai ter mais igreja para ninguém conseguir mais, matar a sua saudade, não vai ter mais. Não vai ter povo, não vai ter ninguém. Meus irmãos, o propósito de Jesus Jesus queria que os discípulos crescessem. Um dia Jesus iria deixá-los e agora eles precisavam enfrentar dificuldades sozinhos. Eles precisavam, assumir a sua fé. Eles precisavam aprender a confiar no Senhor. Eles precisavam aprender, a desfrutar, da fé que o Senhor derramou. E aí Jesus estava permitindo tudo aquilo. Jesus estava permitindo tudo aquilo. Pedro afundou porque a sua fé vacilou, meus irmãos. Pedro afundou, porque ele tira os olhos do Senhor. E é isso que está acontecendo, igreja. E eu falo isso porque eu tenho visto pessoas, angustiadas, apavoradas. Não tire os seus olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Não tire os olhos, do Deus que é soberano. Soberano, a Bíblia diz, Ele é soberano, ou seja, nada foge do seu controle, do seu agir. Se a Bíblia diz que nenhuma folha cai, se a Bíblia diz que, acho que a Bíblia não fala isso, se a Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça estão contados, se a Bíblia diz que tudo acontece, dentro da vontade, tudo coopera para o bem. Ei, aquilo que está acontecendo, olhe pelos teus olhos da fé, enxergue o Senhor operando e fazendo algo através do seu poder. A tempestade não era algo bom para os discípulos, mas ela ajudou os discípulos a crer no Senhor. O que a gente está vivendo não é algo bom para a gente, mas vai ajudar a gente a crescer um pouquinho. Né? Aleluia. Pedro agora, Jesus olha para Pedro, Jesus pergunta para Pedro, o que Jesus pergunta? Ele fala: Pedro, por que duvidaste, Pedro? Pedro, por que duvidaste, Pedro? Versículo 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, por que duvidar? Por que Pedro duvidou? A palavra duvidar aqui, tem um sentido de se mostrar incerto. Tem um sentido de ter que escolher dois caminhos. Tem o sentido de escolher, crer que é o Senhor Jesus que está mandando ir, ou escolher o caminho de duvidar e olhar para tudo aquilo que é contrário. Pedro começou com fé, mas terminou afundando, porque viu os dois caminhos em vez de um caminho só. A gente precisa enxergar só um caminho nessa história. Na tua vida, você precisa enxergar só um caminho, o Senhor. Na tua história, e agora eu não falo só daquilo que a gente está vivendo, mas muitas tempestades na tua vida vão se levantar. Muitas tempestades na minha vida irão se levantar. Para onde que eu vou olhar? O que eu vou escolher? Será que eu vou duvidar? Ou será que eu vou entregar minhas mãos, no controle do Senhor? Será que eu vou olhar para o Senhor e falar: Senhor, ainda que seja para andar sobre as águas, eu quero andar sobre as águas contigo, mas eu não tiro o meu olhar, os meus olhos da tua face. O segredo, meus irmãos, é que ele precisava olhar nos olhos de Jesus. Mas ele olha para o vento, ele olha para a tempestade, ele olha para as ondas, ele olha para tudo. Ele olha para as notícias ruins, ele olha, para aquilo que estão, para os discípulos que estão com mais medo que ele dentro do barco. Ele olha para tudo, mas não olha para Jesus. Por favor, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Glória a Deus.
Sabe, foi uma experiência difícil para Pedro, mas ajudou Pedro a conhecer melhor a si mesmo e ao Senhor. As tempestades não são fáceis, mas são necessárias, e elas nos ensinam a confiar somente em Jesus. O Senhor nos ajudará até o fim, igreja. O interessante, meus irmãos, e eu vou terminar aqui. O interessante é que agora Jesus pega a mão de Pedro, levanta Pedro, e os dois agora entram no barco, sobem no barco. A Bíblia diz que no momento que ele sobe no barco, o que acontece? Versículo 32, igreja, olha na sua Bíblia aí. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Outra versão vai dizer, subindo ambos para o barco, cessou a tempestade. Subindo ambos para o barco, cessou a tempestade. Quando os dois entram no barco, já não tem mais tempestade nenhuma. Meus irmãos, sabe, é glorioso, porque parece que a tempestade se forma porque Jesus estava caminhando por cima das águas. Era Jesus que estava fazendo a tempestade, ele estava pisando sobre as águas. Quando Jesus deixa de pisar nas águas, ele sobe no barco, o mar fica sereno. A tempestade acalma. Enquanto Jesus está chegando, sabe, o nosso socorro, enquanto Jesus se aproxima de nós, a tempestade está se formando, porque Jesus está pisando sobre as águas. Jesus está gerando tempestades. Sim, Jesus está gerando, sabe, Jesus está movimentando as águas para poder firmar, fortalecer, trazer o seu povo, sabe, ao alinhamento que ele deseja que nós estejamos. A verdade é essa. A verdade é essa, meus irmãos, um tempo haverá, um tempo chegará em que o Senhor vai separar ovelha de bode, o Senhor vai separar trigo de joio, o Senhor vai separar a palha do joio, o Senhor vai separar aquele que é daquele que não é. Chegará um tempo em que o Senhor começará a separar as coisas. E aí Jesus permite tempestades para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Meus irmãos, se a gente tiver medo de coisas que a gente nem vê, né? E sabe, o que os apóstolos enfrentavam, meus irmãos, não era apenas um vírus, mas era uma espada apontada na face deles. Nega Jesus agora, ou você vai morrer. O que os apóstolos enfrentavam, sabe, eram estar enjaulados e prontos a serem soltos no meio, sabe, das feras para serem comidos, para servirem de alimento para as feras. E eles não tinham medo de nada disso. Eles sabiam que tudo aquilo, sabe, o que importava era servir ao Senhor e manter e guardar a sua fé na presença de Deus. Mais uma vez, o que você está querendo dizer? Que a gente deve ser inconsequente? Não estou falando disso. Eu estou falando, guarda o seu coração para você não dar apavorado, para você não ser fisgado pelo terror noturno. O que o salmista fala lá no Salmo 91, para a gente não ser alvo do terror noturno, né? Para a gente não ser alvo, sabe, daquilo que sabe, as pragas que vão assolar não somente o físico, mas até mesmo o espiritual. Gente que está, sabe, parece que naufragando na fé por causa das notícias que tem visto. Gente que parece que está naufragando na fé, achando que agora Deus, sabe, Deus foi pego de surpresa. Ei, como Deus vai ser pego de surpresa? O próprio Deus estava se revelando no meio da tempestade. Se Jesus diz para o seu discípulo, vem, essa palavra se cumprirá. E Jesus está chamando o seu povo, vem. O Senhor está chamando o seu povo, vem. O Senhor está chamando, o Senhor está chamando a gente não para a gente ficar preso no barco com medo. O Senhor está chamando a gente para a gente sair de toda a escravidão mental, sabe? O Senhor está chamando a gente para sair de toda a escravidão espiritual. O Senhor está chamando a gente para a gente sair, sabe, da estagnação, da preguiça espiritual. O Senhor está te chamando, sai desse barco, entra no mar da oração, entra no mar, navega no mar, sabe, do Espírito de Deus. Começa a se envolver nas coisas de Deus, porque eu quero realizar milagres no meio do meu povo. É isso que o Senhor fala para Pedro. Pedro, vem andar sobre as águas. E o Senhor está convidando a gente, igreja. Estou falando para você sair de casa, não.
Estou falando para você sair do meio, sabe, da incredulidade, da dúvida, e para você, sabe, se lançar ao mar. No mar, sabe, aonde o Senhor tem todo o controle, aonde os seus pés não estão firmados em nada, sabe, você está nadando, porque você nada no rio de vida do Espírito de Deus. Glória a Deus. E eles declararam assim, agora eu termino, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A glória de Jesus, meus irmãos, é que Jesus tinha poder para perdoar pecados, Jesus tinha poder para curar os enfermos e Jesus tinha poder sobre a natureza. Jesus tinha poder para perdoar pecados, Jesus tinha poder para curar a enfermidade e Jesus mandava na natureza. Em outras palavras, Jesus era Deus e coordenava todas as coisas. Jesus vira para a figueira e fala assim, seca, ela secou, não teve mais fruto. Jesus, acalma o vento, a tempestade. Jesus dá ordem para o pão. Ei, vai multiplicar. Multiplicou. Jesus tinha poder em todas as coisas. Jesus falava para o paralítico, ei, perdoados são os teus pecados, levanta e anda. Ele levantou e andou. E a Bíblia faz questão de dizer que era de nascença, era paralítico de nascença. Eram 2 milagres. Primeiro ele foi curado da sua paralisia. E segundo, ele aprendeu a andar instantaneamente. A minha filha demorou um tempo para aprender a andar, a gente ficava ensinando, mas esse homem aprendeu a andar já de pronto. Deus fez 2 milagres na mesma hora. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Deus vira para uma menina que estava morta, o Senhor fala, ei menina, acorda, levanta. Porque para Deus a morte é só um sono. O Senhor fala, menina, Jesus fala assim, olha, para a mãe dela, não temas, ela dorme. O que é a morte para mim? Não é nada, ela está dormindo só. Menina, levanta. Jesus fala no ouvido dela, Jesus não grita. Jesus fala, menina, levanta. Acorda. Jesus fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Depois de chorar 3 dias, o Senhor fala, Lázaro, vem para fora. 4 dias, perdão. Lázaro, vem para fora. E ele vem. Porque Jesus tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. Será que a igreja esqueceu que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas? Ei, nós estamos aqui para declarar, o Senhor, o meu Deus, tem autoridade sobre todas as coisas. Ei, declara aí, o Senhor tem autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. O Senhor tem autoridade sobre o Brasil. O Senhor tem autoridade sobre as nações. O Senhor tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. Nada, nem ninguém pode resistir à ordem, o cuidado e o comando de Deus. Nada. Haverá um dia, meus irmãos, em que o Senhor, dará uma ordem, todos os mortos irão ressuscitar. Todos os mortos irão ressuscitar. Ao comando da voz de Jesus, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo, que não pergunta a minha vontade, Ele executa segundo a sua vontade. Esse é o Deus que eu sirvo, sabe, que se não, que não importa, sabe, se agora eu estou um pouquinho triste, não. Ele não se preocupa com isso, Ele se importa que Ele precisa salvar, cuidar e redimir a minha vida, me livrar do inferno e da perdição. Meus irmãos, esse é o Deus. A música que fala, que a gente gosta, né? A porta aberta é você, a fechada é você, vento fraco, vento forte, a tempestade é você, é tudo sobre Ele, é tudo Ele, é Ele mesmo. Deus abre a porta, fecha a porta. Jó vai dizer, Ele faz a ferida, Ele cura a ferida. Jesus levanta reis, estabelece reis, tira reis, o tempo, as estações, tudo está nas mãos de Deus. Muito mais a tua vida, servo de Deus, você pertence ao Senhor. Por isso, meu irmão, quero dizer uma coisa para você, saia daqui, você que nos ouve da tua casa, enche o teu coração de fé, enche o teu coração, sabe, de esperança. O Senhor está conosco, o Senhor não perde o controle. Ah, pastor, e se eu pegar o coronavírus? Meus irmãos, tudo na vontade de Deus. Não estou livre disso, não. Não estou livre. Tudo na vontade de Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, não cura. Aí o 7h45, vamos terminar. Glória a Jesus. Amém. Me ajuda aqui, Marquinhos. Glória a Jesus. Maravilha. Meus irmãos, Deus é Deus. Deus jamais vai pedir a nossa, opinião para nada. Houve um homem de Deus chamado Moisés, e esse homem, o Senhor, tinha um apreço violento. Meu Deus, que glória a vida desse homem. Em que o Senhor fala, Senhor, não faça isso com o teu povo, faz essa praga cessar, Senhor. Deus ouve aquele homem e estanca a praga.
Não só uma, mas várias. Miriam leprosa, Senhor, Moisés lhe pede, Senhor, não faça isso, Senhor, livra ela. Aí Deus pega e tira a lepra de Miriam. Deus começa a ferir o povo com úlceras no meio do deserto. O Senhor vai, aí Moisés vai, juntamente com Arão, começa a orar e pede, Senhor, por favor, Senhor. Não, Senhor, não extermine esse povo. Aí Deus fala o que para ele? Moisés, levanta uma serpente de bronze. Todo que olhar para essa serpente vai ser livre desses tumores. Deus fez cessar a praga. Deus pode fazer cessar isso hoje, se Ele quiser. Deus pode fazer cessar isso hoje, se Ele quiser. Deus pode, Deus pode. E é por isso que a igreja dobra os joelhos e fala, Senhor, Tu pode fazer, Senhor. Senhor, Tu pode fazer, Senhor. Senhor, Tu pode curar, Senhor. E é por isso que você precisa orar. Ore pelos doentes. Ore pelos que estão no hospital. Ore pelos médicos que estão cuidando. Ore por aqueles que estão, sabe, se expondo a riscos nesse vírus. Ore pelos governantes, para que essa malignidade, essa guerra política acabe logo. Ninguém quer o bem do Brasil, as pessoas querem guerrear, debater, se perturbar, se matar, se xingar. Se você é crente, não caia nessa armadilha e ficar xingando os outros. Nós somos chamados como pacificadores, meus irmãos. O que vai adiantar a gente chamar os outros de burro? De idiota, perdão a palavra, o que vai adiantar a gente chamar os outros de cretino? O que vai adiantar só porque tem uma opinião política diferente? O que vai adiantar isso, meus irmãos? Isso é errado. Se o Senhor quer de nós, sabe, que a gente amemos os nossos inimigos. Se o Senhor quer de nós que a gente ame, sabe, aquele que nem gosta da gente, muito menos que aquele que pensa politicamente diferente. Nosso trabalho, meus irmãos, é espiritual, não é político. Eles queriam levantar Jesus como um Messias, queriam levantar Jesus como um rei apenas de Israel. Jesus falou assim, ei não, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Eu vim aqui para destruir o pecado do coração das pessoas. Nós queremos o bem do Brasil, nós queremos o avanço, glória a Deus. Mas não caia, sabe, nessa guerra maldita de ficar se degladiando contra as pessoas. Não, se é crente, você precisa mostrar a tua santidade até mesmo na política. Amém? Glória a Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Aleluia. Nós vamos entrar no momento da ceia. Você que está com a gente em casa, a ceia para aqueles que são batizados, estão em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Quero convidar aqui também, glória, a presbítero Marcelo fazer essa oração, orando pelo pão, pelo suco de uva. A ceia de Cristo Jesus mostra o quanto nós precisamos e dependemos dele. Não há vida em nós se não for na presença do Senhor Jesus. Não há vida em nós sem o sacrifício de Jesus. Por isso, nós declaramos que nós precisamos dele. O seu pão, o pão espiritual é o que nos alimenta. Sabe, o sangue de Cristo é aquilo que nos dá vida. O sangue de Cristo simboliza a nova aliança que nos lava, que nos purifica de toda iniquidade. Por favor, fique de pé. Fique de pé. Feche os teus olhos. Vamos apresentar diante de Deus o pão, o suco de uva. Você que está em casa também com o seu pão, suco de uva, nós vamos orar. Para que o Senhor também abençoe os elementos que você está apresentando diante do Senhor. Pai eterno, nós queremos te louvar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esses alimentos, ó Pai. Este pão que representa o seu corpo sofrido por nós. E esse cálice, meu Deus, do suco de uva, que representa o teu sangue derramado por nós, que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Te apresentamos, ó Senhor, e consagramos a Ti esses elementos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Nós vamos distribuir a ceia. Deus abençoe você que está em casa com o seu. Você separa um pão. Se você não tem o suco, você pode usar uma água. Senhor, nós oramos, Senhor, também por aqueles que estão em casa,
Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, Senhor. E esse momento é um memorial de quanto nós te amamos e temos vida somente em Cristo Jesus. De que o Senhor nos reconciliou com o Pai. De que Jesus é o nosso Senhor, o nosso intermediador, o sumo sacerdote, que derramou uma unção sobre a nossa vida para nós servirmos a Deus por toda a nossa existência. Abençoe cada lado, Deus, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Jesus. Fique de pé, por gentileza. Pegue do seu cálice, pegue do pão. Glória a Jesus. Você pode adorar ao Senhor, amém? Você pode adorar ao Senhor? Quem tem glória para derramar diante do Senhor? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, percebermos o Teu cuidado, Senhor, a Tua mão, Senhor, protetora. Jesus, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por nossa malignidade. Perdão, Senhor Jesus, pela nossa malícia, muitas vezes. Perdão pelo egoísmo, Senhor. Perdão, Senhor, por tantas coisas que nos afastaram da Tua presença. Mas o Senhor nos derramou uma graça, Senhor. Mas o Senhor derramou uma graça sobre nós, Senhor, que não, Senhor, nos permite, Senhor, corrermos da Tua presença. Ah, Jesus, o Senhor nos prendeu, Senhor, em Ti, Deus. O Senhor, meu Deus, nos prendeu, Senhor, em Ti com amor poderoso, com amor glorioso. O Senhor disse, Tu és meu. O Senhor disse, vocês são meus filhos. Vocês são a minha herança, vocês são o meu povo, Jesus. Por isso, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua vontade, Pai. Nos rendemos diante de Ti, Senhor Jesus, e nós te pedimos, Senhor. Nós temos sido aperfeiçoados, nós temos sido melhorados, nós temos sido, meu Deus, sabe, aprumados na Tua presença. Ah, Senhor, as nossas arestas têm sido, Senhor, meu Deus, cortadas. Nós estamos aprendendo contigo nesse tempo. Senhor Jesus, mas em momento nenhum, Senhor, Deus, nós te pedimos, Senhor, não vire o Teu rosto, Senhor, de nós. Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, não, Senhor, vire o Seu rosto de nós, Senhor, mas que Teu olhar de amor esteja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que a nossa vida, Senhor, possa glorificar o Teu nome. Pai, nos santifica, nos ajuda, nos fortalece. Nos faz te amar mais, Senhor. Nos faz te amar mais, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a corrermos para Ti, para o Teu abrigo, Senhor. Espírito Santo, nos livra, Senhor, do poder do pecado, Senhor. Nos livra, Senhor Jesus, Senhor, da enganação do diabo. Sim, Deus, nós queremos ser espirituais na Tua presença. Nós não queremos ser apenas espirituais aqui, nós queremos ser espirituais aonde nós estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, nos santifica, nos prepara, Senhor. Nos firma em Tua presença, Senhor Jesus. Para a glória e honra do Teu nome, Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele partiu o pão e Ele deu graças. E Ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Comamos todos do pão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Enquanto você come do pão, entenda que você recebeu vida pela morte, pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, levantando o cálice, Ele disse, esse é o cálice da nova aliança. Esse é meu sangue que é vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomamos todos do cálice. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso.
Você pode, levante as suas mãos, declare para Ele. Tu és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. E não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Só a igreja. Vim para adorar-te. Vim para adorar. Só a igreja. Vim para dizer-te: és meu Deus. És o nosso Deus, Senhor. Totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, és maravilhoso para mim. Ora, Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Ora, Jesus. Pode tomar seu assento rapidinho. A gente vai terminar agora. Antes de nós terminarmos, nós vamos ofertar ao Senhor com alegria. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos ofertar ao Senhor. E quando a gente cultua ao Senhor, a gente traz uma oferta para o Senhor. A gente apresenta uma oferta diante de Deus. E a Bíblia diz para nós, né, ofertarmos ao Senhor e darmos com alegria, porque o Senhor ama a quem dá com alegria. O texto é maravilhoso porque a Bíblia vai dizer: o Senhor ama quando a gente dá e dá com alegria. Então oferte ao Senhor com alegria, não com tristeza. Você oferta ao Senhor hoje, oferte com alegria no teu coração. Oferte com entendimento e gratidão. Amém? Porque o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem sido contigo. Então, oferte ao Senhor. Eu quero pedir às irmãs para já vir aqui para a igreja, tomar posição. Ajuda aqui, Samuel, que só não pode ficar aqui no meio, né? Esse corredor está isolado. As irmãs já estão cientes, são fera. Amém. Senhor, abençoe teu povo que está ofertando nesse momento. Dá-lhes vitória, Senhor, que nada venha faltar, Senhor, em nossas casas, que, Senhor, o Senhor venha providenciar todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, Deus. Meus irmãos, pode ofertar ao Senhor com alegria. Eu vou me despedir nesse momento do pessoal que está nos acompanhando em casa. Que o Senhor te dê uma boa semana. Foi bom estarmos juntos, amém? Que o Senhor, que você continue refletindo na palavra de Deus, guardando a tua fé no Senhor. E nós vamos estar juntos mais vezes aqui. Fica aqui no nosso canal. Nós vamos ter terça-feira, 7h30, nós vamos estar ao vivo. Na quinta-feira também, 7h30. No próximo domingo também. Pela manhã nós vamos ter às 9h30, Escola Bíblica Dominical. 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Fique ligado aí nos comunicados que a gente está passando, para os irmãos entenderem a forma que nós estamos trabalhando. Amém? Um beijo no coração de todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E amém.